Em tempos modernos, Cunha ficou conhecida pelo artesanato e cerâmica, o mais criativo polo ceramista de alta temperatura do país. A técnica utilizada é o noborigama, arte milenar japonesa que transforma argila em pedra pela fusão de materiais. Graças ao noborigama, a gente tem um tipo diferenciado de cerâmica mesmo. Tem que morar na área rural, pegar a própria argila, envelhecer, rachar a lenha, deixar ela secar bem. Então, esse processo todo, ao mesmo tempo que prende, porque você precisa cuidar de todas as etapas, ele libera, porque o resultado é sempre surpreendente e muito legal. Noboro, subir, mais, cama, forno, é a tradução literal do forno de câmaras interligadas construído numa elevação. As bocas são constantemente alimentadas por toras de eucalipto. São 30 horas seguidas de queima até que as peças ganhem a forma definitiva. A chama começa num vermelho intenso e vai ganhando tons alaranjados à medida que a temperatura sobe. Quando alcançar o ápice e todos os cones se derreterem, as cerâmicas estarão ardendo sob chamas de 1400 graus centígrados. Nesse forno escalonado, com câmaras sucessivas construídas numa rampa, o calor que é produzido na parte de baixo ele é transmitido, acumulado nas outras. Então, nós vamos chegar a 1400 graus, porque o tijolo é todo de tijolo refratário, queimado com lenha de eucalipto. Então nós temos condição de chegar a 1400 graus, fundir pedra e criar novos minerais. A fornada é cuidadosamente detalhada em registros de quantidade de madeira e tempo de queima. Quase um ritual. A queima são 30 horas mais ou menos. Nós temos a primeira parte, que é essa parte que está nesse momento, queimando na fornalha, na boca de baixo. Depois nós vamos queimar na fornalha, na boca de cima. E mais tarde nós vamos fazer a queima das peças nas câmaras, onde aí a temperatura vai chegar a 1400 graus. Gilberto conta a história deste forno que está prestes a ser aposentado, depois de 20 anos de trabalho e 116 fornadas. A cidade de Cunha tem 5 dos 20 noborigamas em funcionamento no Brasil. No Japão, por exemplo, esse forno não está em extinção ainda, mas cada vez mais se usa menos, porque não tem o eucalipto no Japão, e um caminhão de lenha, a Akamatsu, que é um pinheiro vermelho, ele demora uns 30 anos para ficar maduro, para ser queimado. E aí você vai comprar um caminhão de lenha, é 4, 5 mil dólares. Caríssimo. Caríssimo. Aqui no Brasil nós temos o eucalipto ele é renovável, reflorestado. Eu mesmo, a metade da lenha que a gente usa, eu cultivo no meu próprio quintal. E então ele é só lenha reflorestada. E a gente compra com um ano de antecedência, deixa secar bem, na hora da queima não tem problema de brasa, não tem problema de umidade. O forno cospe línguas de fogo pelos vãos. A temperatura já é capaz de derreter materiais como a rocha bruta. O ceramista conta o segredo que faz cada peça única e exclusiva. A gente queima praticamente por ouvido, né? Agora jogou lenha, você está ouvindo esse crepitar, à medida que a lenha vai queimando, ele vai diminuindo, e quando ele diminuir o ritmo, você vai começar a ouvir uns estalos, porque vai entrar o oxigênio, e aí eu sei que é hora de queimar. Então dá para queimar por ouvido, se é que é possível fazer essa afirmação, né? Dependendo da entrada de oxigênio, o forno responde com nuances de cores. O eucalipto vai crepitar a fornalha a noite inteira e consumir um caminhão de madeira de reflorestamento ao final do processo. São 6 fornadas por ano. Há uns 3 anos atrás, no meio da queima, desabou uma tempestade em volta aqui do ateliê. Como eu estava no meio da queima, eu não parei, eu continuei queimando. Então um raio estourou aqui perto, o outro ali perto, e muito vento. E depois, quando nós abrimos, eu consegui queimar, não houve nenhum problema, não aconteceu nada. Quando nós abrimos o forno, o resultado foi muito surpreendente, porque como mudou a pressão e a circulação do ar,
peças que normalmente não ficariam banhadas por oxigênio receberam um fluxo extra de oxigênio. E o resultado ficou muito surpreendente, tipo, de um lado passou o fogo e a peça ficou azul, e do outro lado passou o vento e a peça ficou verde. Do forno, as cinzas do eucalipto, de cascas de arroz e outros minerais vão vitrificar a cerâmica. O biscoito, que é a cerâmica pré-cozida, está passando pela fase de esmaltação pelas mãos de Gilberto. Ele conheceu a mulher, Kimiko, no Japão, quando estudava a técnica no Borigama. Já tinha decidido que vou fazer cerâmica na minha vida, assim, né? Mas o objetivo que queria ter forno com a lenha, né? Tipo no Borigama, que era sonho de ter, trabalhar, né? Porque é feito, o trabalho é mais interessante, né? Com pinceladas firmes e precisas, ela dá o toque feminino às peças. Ainda no Japão, ela já tinha a cerâmica como objetivo de vida. Cerâmica é bom que dá para fazer em qualquer lugar do mundo, né? E especialmente pode morar fora da cidade grande. Enquanto pinta, ela fala que a alta temperatura gera inúmeras possibilidades artísticas na cerâmica. Eu faço muito esse pincelada de tipo orquídea aqui aqui no Mata Atlântica, que mais ou menos que inspirado esse, né, desenho. Mas o mesmo tipo de que faz, cada um sai diferente na queima, né? E cada um é peça única, né? No Brasil, ela aprendeu a falar português e se apaixonou pela paisagem de Cunha, logo que chegou. Quando cheguei em Cunha, né? Quase direto em Cunha que já viemos, né? Aí descemos para Paraty, assim, e fiquei impressionada. Muito bonito. Há muito vigor da natureza, né? Folhas grandes, assim, vegetação é completamente diferente, né? Na bancada de pintura, as mãos misturam a caligrafia japonesa a pincel com o sumie, onde não há retoques. Esse pincelada, assim, que no Japão, criança na escola aprende caligrafia, né, obrigatória, assim, na educação infantil. Aí já estou acostumado, né, pegar, não sou de muito bom, mas já tem desde pequena, né, então prática que tem, jeito de usar tinta, né. Mas às vezes não tem nada, mas vê, pensa e naturalmente, né, saindo, né, e na hora, pincel que decide. A terra, a argila, a mão do artista, o ar, o fogo, a cerâmica. Mas bem antes de as peças serem moldadas, há um longo processo de purificação. A argila permanece em caixas como essa 6, 8 meses, descansando. Só então ela vai estar pronta para os humores do Noborigama. No nosso caso aqui, a gente envelhece essa argila praticamente um ano, porque é uma argila branca, não é uma argila que é muito plástica, ela ficando dentro da água do tanque, eu vou ganhar a plasticidade, vou tirar o material orgânico, raízes e folhas se decompõem dentro da água em 6 meses pelas bactérias anaeróbicas, e isso é muito interessante para a gente, porque numa fornada que cabe 1000 e tantas peças, a perda de peças que quebram, fornada de 1000 e tantas peças, é 3, 4, 5, no máximo 10 peças da perda, né? Livre de impurezas orgânicas, a argila está pronta para ganhar texturas. Ela vai se transformar em esculturas, mosaicos, potes e vasos que surgem ao toque dos dedos.
No centenário da imigração japonesa, um exemplo de vida. Eu acho muito legal que aqui no longe do Japão, mas essa cultura antiga está até crescendo, né? No Japão, por exemplo, está difícil de trabalhar com esse tipo de forno, no caso de madeira, mão de obra que não tem, essas coisas. E aqui tem tudo condição que favorece, né? E acho que criando nova cultura, não só continuação de Japão, mas aqui no Brasil, essa cultura brasileira, né, convivendo aqui no Brasil, então criação é no Brasil mesmo, né? Então esse acho legal que juntando essa técnica, cultura, junto com cultura daqui, né? Mistura cultura que é característica do Brasil, né? Não só do Japão, mas de várias origens, né? Que eu acho isso que é fantástico, né? Que coisa do futuro, acho que que sem fronteira, né?